Bom dia para todos. Bom dia, bom dias. Pessoal entrando aí. Tá dando certo essa história de colocar a contagem regressiva lá? Eu imagino que eu nunca fiz, mas o que eu aprendi ali é que se você clicar na ativação do lembrete, quando ela zera, chega alguma mensagem para você, é isso? Maravilha, recurso bacana. Vou ficar tentando sempre colocar essa contagem para que a pessoa que for lá ativar o aviso de conclusão da contagem receba essa notificação aqui de que a gente está entrando ao vivo. Bacana. Bom dia, minhas queridas ovelhas e meus queridos bodes, né? Tem mais ovelha do que bode aqui. Na verdade, só ovelha. E gente que não é necessariamente ovelha do rebanho que eu pastoreio, mas que é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live, a esse encontro. Para você que está chegando agora, receba aí as minhas boas-vindas, receba também uma palavra de explicação. A gente tem estado juntos porque meu desejo é, ainda que distanciado, isolado socialmente, a gente esteja aproximado, né, e aconchegado afetivamente. Então essa é uma forma da gente estar pertinho, ainda que distantes fisicamente, pertinho e unidos pela palavra de Deus. Então joga a palavra aí nas redes, diz que nós estamos ao vivo, manda seguir o meu Instagram para que a gente tenha mais pessoas ouvindo essa palavra e aprendendo da palavra de Deus nestes tempos tão difíceis, né? Tão únicos, tão, eu diria assim, no mínimo, diferentes, né? Um tempo diferente esse que a gente está vivendo. Pelo menos para mim, assim, é um tempo sem precedentes, nunca houve isso na história do mundo que eu conheço há 44 anos, né, que é a minha idade. Então, tempo de desafio, tempo para a gente tá aprendendo um com o outro. Vai abrindo logo a sua Bíblia aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Hoje nós vamos concluir a leitura dela e a explicação. Enquanto você abre lá, se você ainda não viu no meu Instagram, eu estou anunciando já que temos uma novidade. Às terças e quintas eu estarei batendo papos com pessoas que têm contribuições muito significativas para fazerem nesse período, né? Nesse período de isolamento, de dúvidas e de medos. Então nós vamos falar sobre 3 medos. O medo do que é novo, né? E a gente está vivendo um tempo novo e não sabe o que vai ser o mundo pela frente aí nos próximos meses. Então quem vai falar desse medo do novo é pastor Carlinhos Queiroz, amigo querido. O medo desta crise econômica que já está real e tende a se agravar. Infelizmente essa é uma realidade, nós temos que estar preparados para ela, né? Uma das formas de enfrentarmos bem qualquer crise é entendendo as suas causas e olhando para os seus prognósticos. Então quem vai conversar conosco é um matemático, economista, diretor de banco, que é o Cláudio Freire, irmão querido também da nossa igreja. E vamos falar, por fim, na quinta-feira da Semana Santa, sobre o medo da morte. E quem vai falar sobre isso é o psicólogo Erasmo, é um irmão da nossa comunidade também, e o Erasmo é especializado em tanatologia, mestre e doutor em educação, professor da Universidade de Medicina, como psicólogo aborda questões de saúde e vai estar falando conosco da perspectiva de psicólogo, né? E eu puxando na perspectiva do cristianismo sobre essa realidade do medo da morte. Então, vai começar amanhã, quinta-feira, terça da semana seguinte, quinta da semana seguinte. Já estamos agendados essas 3 lives compartilhadas, tá? Mesmo horário, 9h30, segunda, quarta e sexta, continua o nosso estudo bíblico aqui das cartas pastorais. Mas terças e quintas agora essa novidade, ok? Então pronto, acho que já deu tempo de entrar quem ia entrar. Quem ainda puder entrar, manda um aviso aí, manda um WhatsApp para a gente então cair de cabeça aqui no nosso texto bíblico, ok? Vamos orar juntos agora, vamos pedir a orientação do nosso Deus para a gente fazer um estudo abençoado e desafiador. Feche os seus olhos, vamos nos concentrar juntos aqui. Senhor, queremos pedir a tua orientação, Deus, para esse estudo agora, para que as minhas palavras sejam palavras tuas
e que todos nós que estamos unidos aqui nesta rede virtual sejamos alcançados e impactados, ó Deus, pela verdade da Tua santa palavra. Oramos para que o poder do Senhor se manifeste através dela e através desta rede o Teu poder nos transforme, nos desafie, nos traga paz. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Gente, a gente falou no nosso encontro passado, gosto de sempre recapitular. O encontro passado a gente falou sobre o conceito que Pedro apresenta àquela comunidade sofredora de cristãos da Ásia Menor no primeiro século. Um conceito de que eles eram e nós somos estrangeiros e peregrinos. Não somos cidadãos deste mundo, mas estamos por este mundo peregrinando. Então, enquanto cidadãos, temos consciência de uma casa, de uma morada celestial, mas ao vivermos aqui como peregrinos, precisamos trazer para cá valores da nossa casa, valores do reino de Deus. Então vivemos aqui em contato, entre aspas, com os nativos, isso que um peregrino faz. Ele passa por uma casa que não é sua, mas em contato com aqueles que lá habitam. E a gente faz esse contato manifestando e vivendo na prática cotidiana os valores do nosso lar celestial, do reino de Deus. Então é isso que significa sermos estrangeiros e peregrinos. Não é sermos alienados, escapistas e olhando só para o alto, mas é sermos pessoas do alto com um coração cheio de valores do alto, mas vivendo aqui e agora numa postura missional e transformadora. Pedro diz então que no meio daquela crise nós poderíamos amar a vida e viver dias felizes, por mais paradoxal que isso pareça. E aí eu propus para você, espero que você lembre didaticamente os 3 P's. Foi o P de palavra, que tipo de palavra tem saído da minha boca, o P de procedência ou de prática, não é procedência, desculpa, é proceder, Que tipo de proceder tem caracterizado a minha vida, que atitudes práticas têm sido marcantes no meu ir e vir todos os dias. E por fim o P de prioridades, quais têm sido as minhas prioridades. Pedro termina com um conceito que ele vai explorar mais no estudo que vamos fazer hoje, que é essa história de sofrermos por fazer o bem, sofrermos por espelhar esses valores do reino de Deus aqui e agora. Então ele diz que isso faz com que a gente vá se formando à semelhança do caráter de Cristo. Então essa foi a recapitulação do nosso encontro passado. Para agora, vamos pensar no seguinte: Pedro vai fazer para esta comunidade algumas recomendações muito práticas. Ele vai encerrar agora a sua primeira carta circular, e ele faz este encerramento resgatando esse assunto do sofrimento por fazer o bem, do sofrer em nome de Cristo. A gente vai olhar para isso agora, mas ele faz de maneira assim muito prática, dando orientações muito práticas. Você vai ver no final as atitudes práticas que ele propõe. Então eu chamo você agora para ler no capítulo 4 ainda, verso 12. Foi onde a gente parou no 11, vamos ler o verso 12 agora. Pedro continua dizendo assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar. Felizes são vocês quando forem insultados em nome de Cristo. Onde que você já ouviu isso e quem que já disse isso? Pois bem, Pedro estava presente naquele dia, no alto de algum monte ali, olhando para o mar da Galileia, onde Jesus profere o seu famoso Sermão do Monte. E na introdução do Sermão do Monte, Jesus Cristo fala as bem-aventuranças. E ele diz que bem-aventurados são aqueles insultados em meu nome. Ele fala
para pessoas que estão sendo perseguidas e humilhadas debaixo da opressão do Império Romano. E ele faz uma promessa, ele diz: vocês que estão sendo insultados e humilhados em meu nome, por causa do meu nome, saibam, ele diz assim, o Espírito de Deus vai repousar sobre vocês. Pedro está resgatando esta palavra que está lá em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Vou ler para você agora que não está lembrando lá do Sermão do Monte, diz assim, ó: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Lá no livro de Atos, capítulo 5, verso 41, diz que os apóstolos que estavam debaixo da chibata dos judeus e dos romanos, eles se alegraram porque eles foram encontrados dignos de sofrerem os mesmos sofrimentos de seu Senhor. Olha que loucura isso, é louco, é completamente louco. Jesus está dizendo aqui, ó, alegrem-se e regozijem-se. Por quê? Porque estão te perseguindo. E aí ele diz que grande será a sua recompensa nos céus. E logo à frente, no capítulo 6 do mesmo Evangelho de Mateus, Jesus vai continuar no Sermão do Monte dizendo que existem os tesouros nos céus e os tesouros na terra. Busquem para vocês os tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não hão de corroê-los, né? Então ele fala de um tesouro que não é perecível, um tesouro imperecível, incorruptível. E aí eu queria te trazer este ensino, que para muitos pode ser algo novo, porque é muito mais provável que a gente entenda essa coisa de que eu estou sofrendo aqui agora, mas estou acumulando um tesouro no céu. É muito provável que a gente entenda que está sendo guardada para nós uma recompensa que a gente só vai usufruir quando morrer e for para o céu. Mas não é essa visão dualista que Jesus está tendo ao falar isso no Sermão do Monte, tampouco é a mesma ideia que Pedro está trazendo para os seus discípulos quando ele diz assim: alegrem-se por estarem sofrendo em nome do Senhor Jesus. O que eu queria lhe ensinar aqui agora de manhã é algo que, quando eu aprendi isso, me fez muito bem e me ajudou a viver aqui e agora a vida plena com Cristo. Sabe o que é? É que quando Jesus fala de tesouro no céu, essa expressão no céu não tem a ver com a localização, com a geografia de onde está esse tesouro, mas tem a ver com a qualidade, com o tipo de tesouro que nós estamos falando. O tesouro no céu, Jesus explica, é aquele que nem a traça nem a ferrugem corrói, ou seja, é aquele tesouro que não se acaba, é aquele bem, é aquele valor que não se corrói com o tempo, com as circunstâncias. Você já reparou que muitas coisas que para nós, em algum momento da nossa vida, nos são preciosos e caros, às vezes acontece uma circunstância, uma tormenta, e a gente acaba esquecendo aquilo, ou aquilo perde o valor, pois esse é um tesouro da terra. Deixa eu dizer para você, o dinheiro, por exemplo, talvez seja o mais óbvio, né? É um tesouro da terra. Ele faz muito bem, ele é dado por Deus generosamente para que a gente compartilhe, no pouco ou no muito, ele nos é colocado em nossas mãos para que seja partilhado, para que seja instrumento de benefício para nós e para o próximo. Mas aí você passa por uma doença ou alguma situação mais grave e você começa a olhar para os valores materiais e diz assim, isso não tem mais valor, o que vale agora é o tempo que eu perdi, por exemplo, correndo atrás do dinheiro e deixando minha família de lado. Então, existem valores que são corroídos por circunstâncias. Tá? Quando Jesus diz que existem tesouros no céu, repito, não é que o tesouro está lá, mas ele tem esta característica de céu, qual seja, que não se corrói, que não se acaba. Então o que Jesus está dizendo e que Pedro está complementando aqui é dizendo o seguinte: quando a gente sofre em nome de Cristo, por fazer o bem, sofrendo os sofrimentos de Cristo, o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre nós. Isso é um tesouro do céu. Sabe por quê? Porque esse Espírito de Deus nos traz paz em meio à tormenta, nos traz luz no meio da escuridão, nos traz tranquilidade num contexto de caos, nos traz esperança quando tudo ao nosso redor respira medo.
Você entende o que é que Jesus está falando aqui agora? E Pedro está reverberando esta palavra? Bem-aventurados vocês que estão sofrendo agora, porque se estiverem sofrendo pela razão certa, qual seja, por se manterem fiéis ao nome de Jesus, vocês estão sofrendo os sofrimentos de Jesus. E quem se dispõe a não abrir mão dos valores do reino de Deus e por isso sofre, recebe esse batismo do Espírito de Deus que o enche de paz, e isso é um tesouro incorruptível. Nada nos retira das mãos ou do coração esse tesouro. Gente, isso é tremendo, isso é muito forte, muito poderoso. E eu, assim, abrindo esse estudo hoje e dizendo isso para você, enche o meu coração de alegria de saber que mesmo no meio das circunstâncias mais terríveis e desesperançosas, se a gente passa por essa peleja, por esse sofrimento, com a nossa confiança alicerçada no Senhor Jesus, um tesouro do céu vem sobre nós, algo incorruptível, que nada corrói, nem a mais severa crise, que é uma paz como só Deus nos dá. Amém? Aleluia. Então vamos continuar aqui. Putz, eu estou começando aqui agora. Meu Deus, comecei agora. Mas vamos lá, vamos seguir. O texto continua no capítulo 15. E eu queria chamar a sua atenção agora, seus olhos lá no capítulo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí preste atenção nesse verso aqui agora. Verso 18. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio, o pecador? Se ao justo é difícil ser salvo, o que será ao ímpio, o pecador? Eu trouxe essa próxima parte do texto para tentar talvez corrigir algo que você pode achar que o texto está dizendo, mas não está. Então é importante a gente parar aqui para dizer o seguinte: parece que o que Pedro está falando aqui nesta citação que ele faz do livro de Provérbios, dizendo que se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio, o pecador? Parece que ele está dizendo aqui, gente, que o justo ser salvo requer algum tipo de esforço, algum tipo de trabalho. Porque ele diz assim, olha, é difícil para o justo ser salvo. Mas não é isso que ele está dizendo. E eu preciso trazer esse ensinamento para você ver que a lição aqui é muito mais profunda. Primeiro, seria um ensinamento errado, porque a gente sabe que salvação não tem a ver com nada que a gente faz para conquistá-la. Tem a ver com aquilo que Jesus já fez, sem que nós a merecêssemos, para nos dar gratuitamente. Essa é a graça de Deus. Paulo fala sobre isso lá na carta aos Efésios, quando ele diz no capítulo 2, versos 8 e 9, texto famoso, Paulo diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, não é por meio de obras, é dom de Deus. Se fosse por obras, alguém iria se gloriar delas. Mas Paulo está dizendo, é uma graça, é presente de Deus, é uma gratuidade de Deus. Então, Pedro não poderia estar aqui trazendo um ensino contrário. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está citando o capítulo 11 do livro de Provérbios, lá dos judeus, no verso 31, que é exatamente esse mesmo texto, só que a palavrinha lá que diz assim, é difícil ser salvo. Eu fui pesquisar e o termo hebraico lá é um termo derivado da palavra shalom. É um termo que no literal é shalem. E no shalem é como se fosse assim, ó, é uma luta, é uma dificuldade para ser completo. A inteireza de vida, ela dá trabalho. Você sabe que o shalom é esse voto de prosperidade, de vida inteira, de uma prosperidade em todas as áreas, né? Então, a expressão que o autor... Desculpa, gente. A expressão que o autor usa para dizer é difícil ser salvo, essa expressão lá do hebraico que diz assim, olha, a vida plena
ela é trabalhosa, a vida não é fácil para ninguém. E aí é quando ele vai dizer aqui essa relação do justo e do ímpio, né? Tanto para o justo como para o ímpio, as dificuldades da vida estão aí. Então, o que Pedro está dizendo é mais ou menos como se a gente pudesse traduzir assim, ó, quando ele diz aqui, se ao justo é difícil ser salvo, ele não fala aqui da salvação soteriológica, aquela coisa de se estar com Cristo e ser como Cristo, né? E experimentar então a plenitude aqui e agora. Não é isso, não é essa salvação que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que para o justo como para o ímpio e pecador, viver dá trabalho. Então a gente está vendo aí, essa pandemia, ela se abateu sobre toda a humanidade, justos e pecadores. Então é isso que ele está falando, olha, para você viver mesmo a vida que Cristo te conquistou na cruz, mesmo a vida plena e abundante, você vai ter que passar por essas dificuldades do dia a dia. É isso que ele está falando. Então, ele conclui dizendo assim, se vai dar trabalho para todos, então é melhor que você confie em Deus. É melhor que você seja esse justo, é melhor que você se empenhe em fazer o bem. Tá claro isso? É só para esclarecer, para que não haja dúvidas. Você não vai ser salvo por fazer o bem. Mas já que você, sendo salvo, vai passar pelas mesmas lutas que justo e ímpios passam, então é melhor que nesta caminhada árdua e difícil você se empenhe a fazer do mundo um lugar melhor. Guarda esse ensinamento, que isso é muito importante e prático. Aí vamos agora para o capítulo 5, o último capítulo desta carta. Versos 1 e 2. Pedro fala de algo que ele sabia muito bem o que era. Capítulo 5, versos 1 e 2 diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, a testemunha dos sofrimentos de Cristo, como quem participará da glória a ser revelada. Pedro diz agora assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E aí ele vai dizer que nesta tarefa de pastorear o rebanho existem uns que são aproveitadores, gananciosos e cheios de orgulho e vaidade, e existem outros que fazem com este coração servil por obediência a Cristo, mesmo se sacrificando em meio, né, ao processo de pastorear vidas. Pedro se dirige aqui agora aos presbíteros dessas igrejas da Ásia Menor. Quem são os presbíteros? A palavra grega presbiteroi, no plural, são aquelas pessoas com experiência na comunidade, são os anciãos, são aqueles que têm vivência, não necessariamente idade avançada, mas idade cristã, idade de escritura, experiência religiosa que pode servir de inspiração e influência para os demais do rebanho. Então Pedro está falando para eles o seguinte: olha, pastoreiem o rebanho de Cristo. E sabe por que eu disse que Pedro conhece tão bem esta expressão de pastorear? Porque muito provavelmente as palavras de Jesus ainda estariam vivas no coração deste homem, já velhinho aqui talvez, o grande apóstolo Pedro, as palavras que estão lá no Evangelho de João, capítulo 21, versos 15 a 17, quando o Cristo ressurreto aparece naquela praia da Galileia para Pedro. Hoje é um lugar chamado Tabgha, e lá naquela praia Pedro vem até Jesus, já ressurreto dos mortos, e Jesus faz aquela restauração em 3 tempos. Lembra? Você me ama e tal. Aí ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Então Jesus confere a Pedro naquele momento esta tarefa. Olha, faça isso por amor a mim. Você me ama, Pedro? Você me ama, né? Por 3 vezes Jesus pergunta. Então, por amor a mim, pastorei as minhas ovelhas. Isso é importante, gente, porque ao mesmo tempo em que Pedro está se dirigindo aqui porque entrou uma mensagem aqui, eu me desconcentrei, desculpa. Da mesma forma que Pedro está se dirigindo aqui aos presbíteros da igreja
das igrejas da Ásia Menor, presbítero é essa pessoa experiente, é uma pessoa que exerce algum tipo de liderança sobre outras. Então aqui essa palavra não é só para o presbítero que foi eleito lá na igreja, não é só para o conselho da igreja. Essa palavra é para qualquer pessoa que tem algum tipo de influência sobre outra. Talvez os pais que pastoreiam seus filhos, né? A relação conjugal onde o marido é o pastor de sua esposa e de sua casa, ou talvez num ambiente de trabalho onde você exerce uma influência intencional, você exerce esta função presbiteral, vamos dizer assim, no mundo ao seu redor onde você pode influenciar. Então Pedro está dizendo, você tem uma tarefa pastoral sobre as pessoas que Deus colocar ao seu redor e sobre quem você poderá exercer uma influência abençoadora. Então façam isso por amor a mim. Não por amor a elas, porque em muitos momentos elas vão te decepcionar e se o teu foco for o que elas podem te dar em troca, no momento da decepção você desiste do empenho de pastoreá-las. Então o nosso pastoreio pelas pessoas ou sobre as pessoas a quem exercemos influência, ele é um pastoreio motivado pelo nosso amor a Deus e não por um querer bem que é circunstancial muitas vezes às pessoas ao nosso redor. Amém, gente? Tá claro? É uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade feita de maneira servil, não por obrigação, de maneira voluntária e totalmente motivada pelo amor de Deus por nós e não motivada por quaisquer ganhos que eu possa ter de lá para cá. Vamos seguir então, porque agora eu quero terminar mostrando a parte que eu considero ser a mais prática desta carta toda. Lá nos versos de 6 a 9, Pedro está terminando, Pedro está fazendo suas recomendações finais, e ele então diz assim, eu vou ler dos versos de 6 a 9, preste muita atenção aqui agora, ele diz assim, portanto, preste atenção nos verbos agora, na prática, nas ações. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quarto, resistam-lhe, resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm, que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, ações de Deus agora, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. De maneira rápida e objetiva, Pedro está dizendo assim, humilhem-se debaixo da mão de Deus, para que ele exalte vocês no devido tempo. Então humilhem-se debaixo de Deus, não queiram viver para a glória própria de vocês. Resistam, vocês estão debaixo da mão poderosa de Deus. Segundo, lancem sobre ele as suas ansiedades, na certeza de que ele tem cuidado de vocês. Terceiro, resistam ao diabo. Não adianta querer resistir ao diabo sem ter feito antes as duas coisas. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus e lançar sobre Deus as nossas ansiedades, confiando no amor, no cuidado dele. Aí Pedro vai dizer, resistam ao diabo, de que maneira? Ele diz aqui, permanecendo firmes na fé e cientes de que tem outros irmãos sofrendo a mesma coisa. Isso é empatia, isso é certeza de que a gente não está só nessa jornada, de que a gente não está sofrendo junto. Pedro está dizendo, olha, você que está aí na província da Bitínia, que era uma das províncias romanas da Ásia Menor, saiba que tem outros irmãos lá na província da Galácia, outra da Ásia Menor, sofrendo igual. Então, quando a gente sabe que nós estamos sofrendo juntos somos mais fortes. É meio clichê essa frase, mas é uma grande verdade. Então é uma forma de resistir às tentações do diabo, e a forma como ele quer engolir a gente é sabendo, em primeiro lugar, que nós podemos permanecer firmes na nossa fé e de que nós não estamos sós nessa fé.
a empatia e solidariedade. Aí, em contrapartida, Pedro diz, Deus, quando vocês fazem essas suas ações, Deus vem de lá para cá com as ações dele. Ele nos restaurará. Estamos sofrendo hoje, seremos restaurados amanhã. Ele nos confirmará como povo eleito do Senhor. Ele nos dará forças se agora estamos cansados. E Ele porá os nossos pés sobre firmes fundamentos, alicerces. Se hoje a gente está achando que o mundo está uma loucura, a pandemia, a gente não sabe em que tipo de solidez a gente vai se firmar, saibam que Deus haverá de firmar os nossos pés sobre firmes fundamentos. E aí os últimos versos do capítulo 5, são os versos 12, 13 e 14, Pedro diz uma única coisa: mantenham-se firmes na verdadeira graça de Deus. Gente, fechar aqui, ó. Que motivação, que carta poderosa, que mensagens lindas. Estas lives serão resumidas e serão postadas aí em algum momento. Eu estou estudando como é que eu vou fazer isso, mas eu quero dizer para você que o estudo desta primeira carta de Pedro, e a gente continua, tá? Hoje é quarta-feira, na sexta eu começo a ler a segunda carta de Pedro. Mas esses estudos têm trazido para nós muito ensinamento e muito encorajamento para a gente ficar firme na nossa fé, firme na nossa caminhada com Cristo, não apenas felizes porque estamos a salvo, mas cheios da responsabilidade, exatamente porque fomos salvos, a responsabilidade de levar esta salvação, de transmitir a vida plena com Deus, de maneira ciente de que ela dá trabalho e é dura, mas que a gente persevera porque nós temos uma promessa e conhecemos o final da história. Que isso te encoraje, que isto te eleve, que isto faça com que você tenha palavras abençoadoras, uma prática libertadora e saiba colocar em ordem as suas prioridades. Os cristãos da Ásia Menor sofriam humilhações e perseguições e faziam deles pessoas que conviviam com a incerteza do amanhã. Ninguém sabia se amanhã estariam sequer vivos. Essa carta vem de maneira muito oportuna para nós aqui hoje, que não sabemos como será o dia de amanhã e que temos sido bombardeados com notícias desesperançosas, com um prognóstico pouco promissor. Então, da mesma forma, esta mensagem chega para nós dizendo: fiquem firmes. Outros sofreram e alcançaram a vitória porque Cristo estava adiante deles. Que isso te mantenha firme na caminhada e que Deus te dê a paz. Amém e amém. Nós vamos orar agora juntos. Eu só quero lembrar àqueles que entraram depois aí, que perderam os avisos no início da live, que a partir de amanhã a gente começa também uma nova proposta. Não vai uma coisa substituir a outra. Eu continuo com essas nossas entradas ao vivo às 9h30, segunda, quarta e sexta, para a gente falar sobre as cartas pastorais, estudar a Bíblia e orarmos juntos. Mas a partir de amanhã, às terças e quintas, eu estarei batendo papos sobre os medos que têm nos cercado nesse período de pandemia. Amanhã é o medo do novo, do incerto, do desconhecido que está por vir. Na terça-feira que vem será o medo da crise econômica e na quinta-feira da outra semana o medo da morte. E para isso eu escolhi pessoas muito perspicazes e competentes para falarem sobre cada um desses temas. Está aí nos meus stories, depois você vê quem são elas e eu sei que vai ser um tempo muito bom. Então amanhã, às 9h30 da manhã, tenho mais um convite para você estar junto conosco nesta live compartilhada, ok? Vamos orar agora, feche os seus olhos aí e juntos vamos nos colocar mais uma vez diante do Senhor. Santo e querido Deus, queremos em primeiro lugar te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado esses últimos dias de ler e estudar esta carta de Pedro todinha, Deus, do início ao fim. Obrigado por esse compromisso, obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito nesses momentos de estudos online em que eu creio que a presença, a unção do Teu Espírito atravessa as redes e transforma corações. Tem acontecido no meu próprio coração
e pelos testemunhos que tenho lido, pelas mensagens que me chegam, tenho testificado de que teu Espírito está fazendo coisas novas em corações aí que estão participando conosco desses estudos. Por isso, Deus, nosso primeiro sentimento aqui é de gratidão. Mas conforme a gente se dispõe a continuar nesses estudos, Deus, o meu segundo pedido é para que esta transformação, esse desafio, Deus, esta visitação do Senhor continue e seja ainda mais forte, mais intensa, que o impacto, ó Deus, seja duradouro e que a gente possa influenciar outras pessoas movidos pelo teu amor e pelo teu poder. Deus, eu oro por gente que está em casa aqui agora me ouvindo, Deus, gente que está sendo tocada pela tua palavra. Eu oro, meu Deus, por um batismo de paz. Quando eu falo batismo, Senhor, eu menciono exatamente o que a palavra quer dizer, um mergulho, Senhor, que sejam submersas nestas águas de paz, de tranquilidade, de vitória sobre o medo, ó Deus, de conquista da ansiedade. Eu oro, Senhor, para que sejam batizadas na presença do Senhor e que este espírito de renovo venha sobre cada uma delas, ó Deus, trazendo um ânimo novo para esta jornada difícil, mas necessária e inevitável, pela qual todos nós temos passado. Abençoa essas pessoas, meu Deus. Oro também por cura física, por aqueles que estão enfermos. Te peço, meu Deus, que pela tua misericórdia o Senhor estenda a tua mão poderosa e venha trazer cura, meu Deus, sobre aqueles lares que estão sintomáticos, que estão com aqueles sintomas aí que nós temos aprendido e que talvez signifiquem a presença do coronavírus ou quaisquer outras doenças que estejam presentes nos lares. Eu oro ao médico dos médicos que o teu poder venha intervir e fazer, ó Deus, uma completa restauração nessas vidas. Te peço assim, Senhor, apenas no nome de Jesus. Não é em nome de ninguém, não é por merecimento de ninguém, é apenas pelo amor do Senhor e em nome do Senhor Jesus. Oramos juntos tudo isso e juntos dizemos amém e amém e amém. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, Deus te dê a paz. Forte abraço, até amanhã às 9h30 para essa nova proposta de bate-papo. Deixa eu tirar aqui meu celular da gambiarra que eu fiz e encerrar a nossa transmissão. Cheiro grande. Vai ficar 24 horas no ar aí, essa transmissão de hoje, para você compartilhar, marcar pessoas que precisam ouvir, ok? Forte abraço, até amanhã às 9h30. Tchau, tchau.